Em 2003, muitas coisas aconteciam dentro do cenário musical. O Korn lançava o Take a Look in the Mirror, o Sepultura lançava o Horrorback e, infelizmente, o velho Cash nos deixava. Em meio a lançamentos de discos, perdas e outros acontecimentos mais, o Metallica hypou de uma forma gigantesca o anúncio de um novo baixista. Até evento com centenas de pessoas presentes eles promoveram. Parecia até que o Steve Harris ia entrar pra banda. Mas não era ele não, mano. Era um outro baixista aí. Desde a morte do saudoso Cliff, a banda começou a ter certa dificuldade em manter baixistas. Bom, pelo menos até aquela época. O sucessor do saudoso Burton foi o menino Jason Newsted, que sofreu poucas e boas nas mãos de seus amigos, e depois de ter gravado 4 discos com eles, carpiu o gato, para se dedicar aos seus projetos paralelos. Mais uma vez a vaga estava aberta e todo mundo estava curioso para saber quem ia ser o novo membro da bagaça. Eles então armaram uma baita estratégia de marketing e até transmissão ao vivo na MTV eles promoveram para anunciar o novo posto de baixista da banda. Ok, o Trujillo é um bruta baixista foda, técnico e criativo, passou por bandas como Suicidal Tendencies e o Infectus Groove, por exemplo. Mas vamos combinar, o cara não tinha o perfil do Metallica, vai. Mas quem manda na empresa não somos nós, e o cara aí está até os dias de hoje. E junto com o seu hypado anúncio, veio uma das bolachinhas, talvez mais odiadas desde o Black Album pelos fãs mais tradicionais da banda, o souvenilesco Sadie Anger, que aliás, teve sua linha de baixo gravada pelo produtor Bob Rock. Odiado por uns e não tão amado por outros, muitos afirmam hoje em dia, após o seu lançamento, tantos anos do seu lançamento, que esse disco envelheceu bem. Não. Vai se tratar, irmão. Até a banda tirou sarro quando ele completou 16 anos e postou no Twitter. O disco favorito de todo mundo, Sadie Anger, foi lançado nesse dia, em 2003. Qual é a sua música favorita do disco? Pois é, se você frequenta o submundo do Twitter, deve imaginar o tipo de resposta que teve. O disco pegou todo mundo de surpresa. O clima na banda também não era o dos melhores. Mesmo os caras não gostando do Jason, a saída dele deixou as estruturas do Metallica meio abaladas. No Doc Some Kind of Monster, isso é bem evidenciado, e junto com essa quebra de passe, o James se internou para tratar o seu eterno problema com o alcoolismo. E o Lars, bom, nada de novo na Terra, se é que vocês me entendem. Sadie Anger é aquele típico disco estou cumprindo o contrato. Nada ali empolga muito ou se torna interessante. A experiência é bem tediosa, diga-se de passagem. Ele parece que foi gravado com um cobertor em cima de todos os instrumentos, um som meio abafado e tosco. Os refrões são repetidos de forma exaustiva e pela primeira vez não havia nenhum solo nas músicas. Pela época que ele foi lançado, em que o New Metal estava em alta, muitos fãs mais tradicionais acusaram a banda de querer surfar em cima do novo estilo. Mas se você analisar bem, tem muita coisa que foi retirada de lá. Eu me lembro que pra minha geração, o Metallica já era uma banda tirada, justamente pela sequência de experiências mais comerciais desde o seu álbum Preto. Além de, naquela época, nós termos mais convicções, e então associávamos eles a, entre aspas, traidores do movimento. Quando Sadie Anger chegou, basicamente ninguém do cenário alterna deu muita bola para aquilo. De fato, era um álbum genérico e tedioso. Mas além disso, a caixa da batera foi uma incógnita. E todos se perguntavam, mas por que fucking caralhos o Lars tirou a esteira daquela bagaça? No começo tinha aquela coisa
aquela postura de fidelidade ao metal verdadeiro, não fazer videoclipes. Cliff Burton se foi, mudaram bastante, né, os parâmetros da banda. Ali no Saint Anger eu acho que eles quiseram dar um passo. Você nota ali que o James Hetfield tá arriscando bem mais melodia, né, e tá procurando cantar melhor, mas eu acho que tem um equívoco no álbum que é o som da bateria ali, que pra mim estraga qualquer tentativa de ouvir com atenção, cara. Aquele som de bateria eu acho que não é condizente com o som que eles fizeram. Então é um álbum que eu vou dizer que eu não desgosto, mas tá longe de ser meu favorito. Se eles tentaram conversar com o público do New Metal, acho que eles não conseguiram ser muito bem sucedidos. Mas eu acho que tem essas tentações, né? Várias bandas se aproveitam dos movimentos que estão na onda. Né? Não foi a primeira vez, né? Tem dentro do metal, então, várias vezes as bandas que não eram uma coisa na New Wave do British Heavy Metal, várias bandas que eram de rock começaram, Vardis, Demon, começaram a ficar né, voltar os olhos para a estética do metal. E eu acho que o Metallica tentou de uma certa maneira se afastar do metal mais tradicional, com os novos elementos, pode ser aí a interferência do New Metal, mas eu acho que não tem todos os requisitos de um bom álbum de New Metal, cara, apesar de não gostar do estilo. Como o próprio Gastão disse, algumas bandas sempre tentaram surfar em algumas modas passageiras que estavam em alta para lucrar uns cobre a mais. E o Saint Anger foi uma dessas estratégias da banda. Embora muitos fãs odeiem até hoje esse disco, eles ficaram em primeiro lugar em várias paradas de sucesso aí ao redor do mundo, sem contar que ganharam o Grammy de melhor performance metal. E por incrível que pareça, ganharam discos de platina por vários países aí. Bem, hoje em dia a gente sabe que esses números, esses dados soltos aí pela internet não querem dizer grandes coisas, porque os artistas têm grandes influências, conhecem muitas pessoas e têm contatos quentes. Logo, esses números podem ser facilmente manipulados para maquiar fracassos. E você acha que esse foi o caso do Metallica? Comenta aí embaixo. Apesar de fato ser um disco bem pau mole, eu destacaria a Frantic como uma razoável música, bem como seu excelente clipe, muito bem feito. Mas para por aí. Alguém aí deve ter gritado, mas e a porra da Some Kind of Monster? Essa com certeza é uma das mais tediosas e chatas músicas desse disco. São apenas 8 fucking minutos de pura encheção de linguiça, de uma música que não sai do lugar. Quando você acha que ela vai crescer e explodir, ela volta pro mesmo lugar e não desenrola. Péssimo. No Reload, apesar de uma mudança musical, acho que a mudança mais sentida foi do visual mesmo, né? Acho que teve um impacto mais forte do que na música. No Saint Anger, eu lembro que eu vi primeiro foi o clipe da música, gravado no presídio, né, começa muito ousado. Eu gosto muito do refrão da música. Que eu te falei, pra mim é um dos álbuns que o James Hetfield tá desempenhando melhor, mas ao mesmo tempo a bateria me estraga o disco mesmo, cara, é inacreditável, é um negócio que me incomoda. Eu tentei superar isso, mas tem alguns álbuns que o som de um determinado instrumento acabam estragando. Eu acho que esse é um caso, cara. Eu nunca fui um grande admirador dele como baterista, mas ali eu acho que ele errou a mão. Ele que tentou fazer algo diferente demais e não combinou, não ornou. Então eu acho que a primeira audição que eu fiz foi, pô, estão falando mal já. Eu falei, pô, mas não é tão ruim assim, sabe? Eu gostei do jeito que ele canta, eu gostei da riff de guitarra, os caras são uns craques mesmo, não tenho o que falar, mas não pegou. E eu sempre acredito na primeira audição. Tem bandas que depois, né, tem discos que depois você vai ouvindo, vai gostando, pra mim, tipo o Black Album, mas quando eu vi o Kill 'Em All, o Ride the Lightning, o Master of Puppets, foi direto na veia, são esses que eu acredito que são os melhores. O Saint Anger não pegou e ainda não pega. Mas dentro dos álbuns da discografia da banda, para quem já fez um Ride the Lightning, para quem já fez um Master of Puppets, para quem arriscou tudo num passo novo lá no Black Album, que eu não gostei a princípio, hoje eu pago um pau, saca? Para quem fez álbuns de cover, né, com ótimas referências de Killing Joke, Bud e tal, sem dúvida o Saint Anger não tá no mesmo nível, cara. Eu
Eu sei que esse disco divide opiniões e eu já li e ouvi gente dizendo absurdos que esse seria o melhor disco do Metallica. Acho que é mais uma atitude de tentar chocar os fãs mais tradicionais da banda, porque não é possível o cara realmente pensar isso. Mas e a sua opinião? Seri Anger presta ou não presta? Comenta aí embaixo.